Olá, pessoal. Hoje a gente vai começar a explorar um dos conceitos mais importantes da psicanálise, o inconsciente. Quando vocês pensam em mente, provavelmente lembram da consciência, aquilo que a gente sabe, pensa, lembra. Mas em Freud, ele percebeu que existe uma parte da mente que não é acessível diretamente. E mesmo assim, influencia tudo que a gente faz. E ele chamou isso de inconsciente. Antes de Freud, acreditava-se que a consciência era o centro de uma vida mental, tá? O que não se explicava era colocado no corpo ou até no campo da religião. Freud era médico e atendia pacientes com sintomas estranhos, paralisias, dores, desmaios, mas sem nenhuma explicação física. Ele começou a perceber que esses sintomas tinham relação com lembranças dolorosas, que os pacientes não conseguiam acessar essas lembranças. E daí surgiu a ideia de que havia algo além da consciência, uma parte da mente escondida, mas só que atuante. Então, Freud criou a primeira forma de dividir a mente, chamada primeira tópica, isso foi entre 1900 e 1915, onde ele explica, a separação da mente em consciente, pré-consciente e inconsciente. O consciente seria o que a gente percebe diretamente, o pré-consciente são lembranças que não estão agora na mente, mas que podemos acessar se quisermos. E o inconsciente, que são desejos e lembranças reprimidas, que não conseguimos acessar de forma direta. Essa foi a primeira tentativa do Freud de explicar como a mente funciona. E ele chegou nisso principalmente estudando os sonhos. Em 1915, Freud escreveu as características do inconsciente. Quais são essas características? O inconsciente ele é atemporal. Por exemplo, um trauma infantil ele pode voltar como se tivesse acontecido ontem. Ele funciona no processo primário, ou seja, ele inclui mecanismos de condensação e deslocamento, e também não conhece contradição. Tá? Você tem ali no inconsciente guardado amor e ódio, eles existem juntos sem problema nenhum. Ou seja, esse inconsciente tem uma lógica própria, tá? Diferente da lógica do consciente. O que são esses processos primários? Deixa eu explicar melhor esses processos para vocês, de condensação e deslocamento. A condensação é quando várias ideias ou lembranças se juntam em uma só. É uma só imagem, uma só cena, tá? Várias ideias ali. Então, por exemplo, no sonho. Quando você sonha ali, uma única pessoa pode representar várias outras ao mesmo tempo, né? De repente aparece ali o seu chefe, que pode significar o teu pai, entendeu? Pode significar o patrão, enfim, várias outras. E o deslocamento, por exemplo, é quando o afeto muda de lugar. Você pode estar irritado com seu chefe e chega em casa descontando, brigando por uma coisa boa. E esses processos foram descobertos por Freud, estudando os sonhos e os sintomas. Um exemplo famoso é o caso Signorelli. O Freud esqueceu o nome de um pintor famoso, ele ficou intrigado, por que eu esqueci esse nome? E investigando, ele percebeu que o esquecimento estava ligado a lembranças. Lembranças ligadas à morte e à sexualidade, que ele tinha reprimido. Ou seja, o lapso de memória não foi um acaso, foi um inconsciente se manifestando. Isso mostra que quando esquecemos ou trocamos palavras, pode haver um sentido escondido por trás. Então, na prática clínica, o inconsciente aparece de várias formas. Nos sonhos, que Freud chamou de via régia para o inconsciente. Pode aparecer também nos atos falhos, como lapsos de fala ou esquecimentos. A pessoa vai falar uma coisa e acaba falando outra, troca as palavras, troca o nome. Nos sintomas, que são formas disfarçadas de dizer que há desejos e conflitos ali. E o papel do analista é escutar esses sinais e ajudar o paciente a dar sentido no que aparece.
Agora, na atualidade, do ponto de vista atual, autores como Laplanche, o Pontales mostram que o inconsciente não é só o que está consciente. Ele é um sistema com regras próprias, ele obedece uma outra lógica. Isso faz da psicanálise algo único. Não buscamos apenas eliminar sintomas, mas compreender o sentido inconsciente que os produz. É isso que abre espaço para novas formas de viver. Bom, vou fazer algumas perguntas para a gente refletir e pensar juntos, tá? Como que a gente diferencia um conteúdo apenas esquecido de um conteúdo reprimido? Bom, um esquecimento comum é quando a gente não lembra de algo que por desatenção ou falta de importância, por exemplo, esqueceram de deixou a chave porque estava com a cabeça em outra coisa. Já o conteúdo reprimido é diferente, ele não é esquecido por acaso, mas porque causa um desconforto, uma angústia ou é inaceitável para o sujeito. Como identificar isso? O reprimido, ele insiste em voltar, tá? O que está reprimido. Só que ele aparece nos sonhos, nos atos falhos, nos sintomas. E Freud dá o exemplo do caso Signorelli. Ele não esqueceu por distração, mas porque o nome se ligava a temas que ele havia reprimido. Então, a marca do reprimido é esse retorno disfarçado. Agora, outra pergunta: por que o inconsciente se expressa de forma indireta e não direta? Porque existe uma censura. O ego e o superego funcionam como guardiões. Eles não deixam que certos desejos ou lembranças apareçam diretamente na consciência, porque isso pode ser angustiante, né, para o sujeito. Então, o inconsciente ele precisa dar um jeitinho de aparecer, né? Vai aparecer disfarçado. Ele usa mecanismos de deslocamento ou condensação, ou até pode surgir um sintoma no corpo. É por isso que o inconsciente fala numa linguagem indireta, né? Através de sonhos, de lapsos, sintomas, fantasias. Ele não pode falar de forma direta, porque seria doloroso demais, ou às vezes é moralmente inaceitável para a pessoa, né? Para o sujeito. E como vocês acham que isso muda a nossa visão sobre os sintomas? Isso muda tudo. Se eu penso que os sintomas é apenas um erro do corpo ou da mente, eu vou querer apenas eliminá-lo. Mas se eu entendo o sintoma como expressão do inconsciente, eu passo a vê-lo como uma mensagem. O sintoma fala. Ele é uma tentativa de solução do psiquismo para um conflito que não pôde ser resolvido de outra forma. Por exemplo, a compulsão de lavar as mãos pode parecer absurda, mas carrega um sentido inconsciente ligado à culpa e ao desejo. Então, o analista não luta contra o sintoma. Ele escuta o que o sintoma quer dizer. Tá? Esse é o coração da psicanálise. Agora, pessoal, vamos entender como o inconsciente se constitui pela repressão. E o que isso causa? Ele vai causar o conflito psíquico. Esses dois conceitos são essenciais para compreender o sofrimento humano e como ele aparece na clínica. A repressão ela é um mecanismo que cria o inconsciente, tá? É como se fosse um guarda que empurra para fora da consciência aquilo que está inaceitável ou doloroso, tá? Só que aquilo que está reprimido, ele não desaparece, ele insiste em retornar. Isso vai gerar um conflito interno. Esse conflito é o motor dos sintomas. Por exemplo, uma pessoa sente raiva do pai, mas ele não pode expressar isso. Essa raiva é reprimida. Anos depois, ela aparece como dor de estômago constante, por exemplo, né? Sem causa médica. Então, o corpo fala, tá? O que a mente não pode falar. E o Freud também falou da repressão em 1894 e detalhou em 1915 no texto A Repressão.
ele distingue dois momentos, tá? A repressão originária e a repressão propriamente dita, tá? Esses são os mecanismos da repressão. Na repressão originária, os conteúdos eles nunca chegaram à consciência, tá? E já na repressão propriamente dita, são lembranças ou desejos que já foram conscientes, mas que foram expulsos. O ponto importante aqui é que o reprimido, tá? O que está lá reprimido no inconsciente, ele sempre retorna. Ele pode voltar em sonhos, em lapsos, em sintomas e até em atitudes estranhas que a pessoa não entende. Então, na análise, a repressão aparece como resistência, né? A gente pode até chamar isso de clínica da repressão. O paciente, ele esquece de contar um sonho, muda de assunto quando toca em algo doloroso, ou ele pode rir de temas sérios. Por exemplo, uma paciente que sempre chegava atrasada quando ia falar da infância. O atraso não era acaso, era repressão se mostrando como resistência. E o analista precisa estar atento a esses sinais, porque eles apontam para o recalcado tentando voltar, né? E no primeiro modelo de Freud, o conflito acontece entre o desejo inconsciente e a censura da consciência, né? Esse conflito psíquico, ele consta na primeira tópica do Freud. Por exemplo, alguém sente desejo de ser infiel, mas esse desejo é considerado errado. E aí a mente entra em conflito, né? Ele quer, mas não pode. E isso pode gerar um sintoma, né? E até mesmo uma crise de ansiedade. E o sintoma, nesse caso, é uma tentativa de conciliar o desejo e a proibição. Depois, em 1923, o Freud vai apresentar uma nova forma de entender a mente, no livro O Ego e o Id, tá? Que ele vai falar da segunda tópica, o conflito psíquico. E nessa segunda tópica, ele vai falar do id, do ego e do superego. Agora, o conflito não é só entre consciente e inconsciente, mas entre instâncias internas que brigam entre si. O id representa os desejos, o ego a mediação com a realidade e o superego a moral. E essa mudança amplia muito a nossa forma de compreender os sintomas. Vamos detalhar. O id é a parte mais primitiva, totalmente inconsciente. Ele busca satisfação imediata, sem se importar com regras. É como uma criança pequena que quer algo na hora. O ego é o mediador. Ele surge do id, mas aprende a lidar com a realidade. Tenta satisfazer os desejos de forma aceitável. Para isso, ele usa mecanismos de defesa. Já o superego é a instância crítica, formada a partir das proibições e ideais dos pais, aquela voz interna que diz que isso é errado, você não devia pensar isso, ou pensar nisso, né? E agora os conflitos podem dar de várias formas, entre o id e o ego, entre o ego e o superego, entre o id e o superego. Por exemplo, conflitos entre o id e o ego. O desejo que se quer realizar, mas na realidade o sujeito não se permite. Já entre o ego e o superego, um exemplo seria o ego tenta negociar algo, mas o superego ele está ali apontando a culpa, né? Então, é pesaroso para o sujeito. E entre o id e o superego, o desejo aparece, mas ele é imediatamente condenado pelo superego. Então, por exemplo, um exemplo clínico bem simples, um paciente ele sente raiva do chefe, né? Aí a gente vê o id atuando. Mas aí o superego diz que isso é pecado, é errado. E aí o ego, para lidar com isso, ele vai criar um sintoma, uma dor de cabeça, sempre que ele precisa enfrentar o chefe. O sintoma é o compromisso entre as forças em conflito. Exemplos
Vou citar para vocês exemplos clínicos de conflito na prática clínica, tá? Para vocês compreenderem melhor. Então, a gente pode ver isso assim. Por exemplo, o paciente obsessivo, ele deseja agredir, tá? Mas ele reprime. Então, como resultado, ele desenvolve compulsões, tá? Pode ser, por exemplo, lavar as mãos toda hora para aliviar a culpa, tá? É um exemplo, tá? Mas ele pode ter outro tipo de compulsão, é claro, né? A paciente histérica, né? Ela deseja falar algo proibido, mas não pode. Resultado, ela pode perder a voz ou também ter outro sintoma, tá? Então, esses exemplos mostram que o sintoma não é sem sentido, ele é a tradução de um conflito. A Anna Freud vai ampliar essa ideia de defesa. Além da repressão, ela escreveu outras formas que o ego usa para se proteger, como a negação, a projeção e a formação reativa. A negação acontece quando o sujeito recusa a realidade. Já a projeção, ele pode atribuir a outra pessoa aquilo que ele não aceita em si, né? Ele vai ver no outro, projeta no outro. E a formação reativa, por exemplo, o paciente que sente ódio, tá? Mas ele age com amor exagerado. Né? Por exemplo, um paciente fala sorrindo que teve uma perda dolorosa, né? E esse sorriso pode ser uma defesa, uma forma de evitar contato com a dor. Então, já em 1926, daí Freud vai escrever sobre inibição, sintoma e angústia, e ele mostra que o sintoma é uma solução de compromisso. Ele permite que o desejo se satisfaça um pouco, mas de um jeito que o ego e o superego aceitem. Por exemplo, uma pessoa com fobia de cachorro, por trás há um desejo agressivo, reprimido. O medo do animal protege de entrar em contato com esse desejo, mas também aprisiona. O sintoma é, ao mesmo tempo, solução e problema. E, na atualidade, nós temos autores como Laplanche e Pontales que mostram que a repressão e conflito ainda são temas centrais na psicanálise. E na clínica, o analista precisa aprender a escutar resistências e sintomas como mensagens do inconsciente e não como problemas sem sentido. Tá? Isso muda a nossa forma de trabalhar e a gente não elimina os sintomas de imediato, mas a gente tenta, como psicanalistas, compreender o que esses sintomas dizem. Então, vou recapitular, tá? Hoje eu vou fazer uma síntese para vocês, tá? Então, a gente viu ali que a repressão funda o inconsciente, que o conflito é o motor da vida psíquica e o sintoma é a fala disfarçada do inconsciente, tá? Não esqueçam disso. O nosso papel é escutar essa fala, interpretar e ajudar o paciente a elaborar esse conflito. E eu vou fazer outras 3 perguntas para a gente pensar juntos. Essas perguntas não têm uma resposta única, cada caso clínico vai trazer novas respostas, e aí que começa a verdadeira formação de vocês como analista. Primeira pergunta: nem toda defesa é ruim ou às vezes protege o sujeito? Olha, pessoal, as defesas não são ruins em si, tá? Elas são recursos que o ego cria para proteger o sujeito de algo que seria insuportável. Então, por exemplo, se uma criança que sofreu uma situação traumática pode usar a repressão para não entrar em contato direto com aquela dor, isso vai ajudar ela a sobreviver, né? Pelo menos psiquicamente naquele momento, né? O problema é quando essa defesa se cristaliza e começa a gerar sintomas. Aí, antes do que for proteção, vira prisão. Então, a gente, como analista, precisamos reconhecer, tá, que há defesas que protegem e ajudam o sujeito a viver. Mas, se forem defesas usadas em excesso, elas impedem o crescimento e a elaboração. E o sintoma, ele deve ser eliminado ou compreendido? Na psicanálise,
Não buscamos simplesmente eliminar o sintoma como se fosse um erro a corrigir. O sintoma é uma mensagem, ele traz um sentido inconsciente, é um compromisso entre desejo e defesa. Se a gente elimina esse sintoma à força, sem compreender o conflito que continua existindo e gerando esse sintoma, ele pode voltar de outra forma. Se você, por exemplo, tem um paciente que roía as unhas e você fez ele parar durante a análise, ele conseguiu parar à força, ou porque alguém de casa impôs, ou porque, enfim, ele tentou e parou à força. Né? Ele pode desenvolver uma gastrite nervosa ou um outro sintoma qualquer. Então, por isso que não adianta o paciente chegar até vocês e vocês aí chegarem à conclusão de que ele precisa parar com o sintoma, tá? Então, na psicanálise isso não faria sentido, porque o sintoma ele deve ser escutado, interpretado e compreendido, porque a cura vem quando o paciente encontra outra forma de lidar com o conflito que o sintoma representava. Como diferenciar uma resistência que protege de uma que atrapalha o processo? A resistência também tem duas faces, tá? Às vezes ela é uma proteção. O paciente ainda não tem estrutura para enfrentar certo conteúdo. E a resistência vai ajudar a manter um equilíbrio. Mas em outros momentos, a resistência se torna um obstáculo. O paciente repete desculpas, evita constantemente os temas lá que ele não, enfim, que às vezes é até central para ele, para ser trabalhado na análise, mas ele não consegue avançar nessa análise. E o que diferencia o contexto clínico? Por exemplo, se a resistência aparece como defesa, né, temporária, o analista pode respeitar, dar um tempo. Agora, se ela se repete de forma rígida e impede qualquer elaboração, é sinal de que a gente precisa interpretar, né, trazer à luz aquilo que está acontecendo com o paciente. É como acompanhar alguém que atravessa uma ponte, né? Às vezes a gente precisa parar para respirar e a pausa é saudável. Mas se a pessoa se recusa a andar, a gente precisa entender o que a impede de continuar. Chegamos aqui ao fim da nossa jornada, né, sobre inconsciente, repressão e conflito psíquico. Hoje vimos que o inconsciente só existe porque algo foi reprimido. A repressão é como uma porta que se fecha, mas o que está atrás continua vivo, tentando voltar. Esse retorno vai aparecer em sonhos, lapsos, sintomas e existências na clínica. Vimos também que o conflito é o motor da vida psíquica. Desde a primeira tópica, Freud nos mostra que essa luta entre desejo e censura, né? Depois, com a segunda tópica, a gente entende que esse conflito se complexifica entre o id, o ego e o superego. Eles entram em jogo e o sintoma se torna um compromisso psíquico entre forças da psique em choque. Então, aprendemos que as defesas, elas não são inimigas, elas nascem para proteger o sujeito. Mas quando elas se fixam demais, elas prendem a pessoas em sintomas que trazem sofrimento para o sujeito. E o papel do analista não é arrancar essas defesas, mas escutá-las, compreender seu sentido e, pouco a pouco, ajudar o paciente a encontrar outras saídas. E o sintoma? Ele não é apenas um erro a ser eliminado. Ele é uma mensagem do inconsciente. Quando conseguimos escutá-lo, traduzir o que ele quer dizer, abrimos espaço para que o paciente encontre uma nova forma de lidar com seus conflitos. Por isso, a psicanálise não promete uma vida sem sintomas ou sem conflitos. O que ela oferece é a possibilidade do sujeito conhecer melhor o que habita dentro dele, dar sentido àquilo que estava escondido e se apropriar da própria história. Então, quero que vocês levem daqui essa ideia, que cada defesa, cada resistência, cada sintoma, por mais estranho que pareça, carrega um sentido. E é esse sentido que buscamos na clínica. Na próxima vez que pensarem em repressão e conflito, lembre-se que não são apenas conceitos abstratos, né? São realidades vivas que a gente encontra em cada análise.
E o nosso desafio é aprender a escutar o que fala através do silêncio, do sintoma, tá? E até do riso fora de hora. Ficamos por aqui e agradeço a participação de todos.